Olha, Ricardo, de certa forma você já respondeu para as perguntas, mas eu queria que você estendesse um pouco aquele bordão que foi colocado ali. É impossível produzir-se trabalho de qualidade artística sem conhecimento técnico. Eu acho que no exato momento, como é que a literatura, ela é um dos gêneros da arte, das artes, né? Um do gênero artístico. Para a prática da realização artística, você precisa conhecer as suas ferramentas, não é? Veja, as suas ferramentas são os domínios técnicos, mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que a partir disso, né, a partir da sua aposta técnica ou da sua manipulação de procedimentos técnicos, entra para o autor, para o artista, para o escritor, um novo desafio, que é a eleição ou a percepção do que você tem que fazer com esse seu conhecimento técnico, né? Com esse seu dotamento, com sua questão técnica, que é a aplicação, né? E aí é que as pessoas, aí é que eu tenho a impressão que são feitas opções decisivas, a partir do momento da utilização do seu manancial técnico, né? Ou seja, eu acho que a técnica ela não é decisiva, né? Ela não é algo por si só também, mas eu acho que ela está um pouco no início das coisas, não é? E é o que pode ser ensinado, por exemplo. É o que pode ser ensinado, mas ela não é o único aspecto decisivo de um livro. Você falou que no Céu dos Suicidas você começou a escrever, a narrar na primeira pessoa, primeira versão. Bem, você falou que começou a narrar na primeira pessoa e depois não deu certo, e você acabou passando para a terceira pessoa, pelo que eu entendi. Sim. Por que não deu certo? Como é que você sentiu que não estava funcionando? O texto não me agradou. Na verdade foi isso. Eu achei que eu não estava conseguindo dar conta de tudo o que eu precisava. Eu não estava dando conta do meu projeto. Nunca até hoje eu escrevi qualquer texto, com raríssimas exceções muito localizadas, eu escrevi qualquer texto que tenha me deixado 100% satisfeito da realização do projeto que eu tinha antes. Nunca isso aconteceu. Mas eu tenho sentimentos quando eles chegam perto, né? quando eu me dou satisfeito. Nunca me dei 100% satisfeito na realização final. Mas aquilo me parecia muito distante do que eu queria, né? Do que eu queria. E por isso eu um pouco abandonei. Tentei um segundo aspecto que se aproximou mais do que eu planejava, né? Do que eu planejava. Chegou mais próximo dessa minha concepção inicial. E quando as coisas vão chegando nos seus momentos, quando elas estão chegando mais ou menos perto de tudo que eu vou também aí me distanciando delas até tomar a decisão de que aquilo já está num bom momento de ser publicado, né? Assim, daí em diante passam a ser discussões meramente editoriais, que já não dizem respeito ao projeto inicial, né? Já estou satisfeito. Eu tenho duas perguntas. Uma a respeito dessa questão de um crescimento da literatura brasileira, vamos dizer, de diversas variáveis colaborando para que autores possam escrever melhor, mais, etc. Eu vejo eu li, por exemplo, o Silva, e agora, semana passada, retrasada, o pessoal do sabático mandado embora, enfim. Acabou o sabático. E a minha primeira ideia era, eu sei que isso é um pouco de ingenuidade, precisa de muito dinheiro, mas por que não juntar um talento
um trabalho que dá para fazer um Silva com pelo menos parte da equipe do Sabático para fazer essas revistas, uma revista, um New York Times Book Review, um Paris Review, que fosse claro, teria que ser um banco para bancar uma grande companhia, isso não é barato. Você não acha que São Paulo, assim, olhando aqui um grupo que a gente juntou com teu nome e fez, Sim. Você não acha que São Paulo acho que existe espaço, existe urgência, né? Existe necessidade, mas também existe esse problema. Todo mundo, a própria revista Piauí é financiada não sei se aquilo é pessoal, mas seguramente é projeto extra lucro, não é lucrativo, né? Até onde eu saiba. Então eu acho que precisa, como é que eu vou dizer isso daí agora? Vários lugares do mundo a gente consegue comprar várias revistas que talvez seja realmente só assim que são financiadas mesmo a fundo perdido. Só que aqui no Brasil esse pessoal que tem dinheiro para colocar fundo perdido não coloca, ou coloca em outra coisa, seja lá o que for, que eu nem sei direito. Né? E aí isso, quer dizer, por que será que a elite, a super elite, que tem que ser, ou seja lá quem for, não se interessa por isso, se interessa por algumas coisas? Eu acho que isso vai ser explicado pelos discursos da Constituição da nação brasileira, os discursos constituintes mesmo nossos, né? Porque a gente vai na Argentina, e a Argentina não é nenhum exemplo de sucesso econômico, pelo contrário, aliás, não é? Você já compra umas revistas de várias naturezas diferentes, não é? Então eu não estou falando, fazendo propaganda da qualidade, não necessariamente elas geram também qualidade. Por quê? Porque revistas, eventos, tudo isso é constituinte de cultura, né? Que é um dado decisivo e enriquecedor de qualquer nação. Se constitui cultura. O surgimento da arte, não é, a explosão artística, que é o surgimento de um objeto artístico, é uma outra história. Né? Uma outra história totalmente, não que seja desvinculada, mas ela não é dependente do enriquecimento cultural. Mas o enriquecimento cultural é muito importante, inclusive, até na questão dos direitos, que todas as pessoas têm o direito ao acesso a bens de cultura. São dos direitos humanos inalienáveis, né? Então, o Brasil não lhes é oferecido, né? Não lhes é oferecido esse direito. Enfim, ou seja, eu acho que o enriquecimento cultural brasileiro, ele precisa realmente disso, mas como faz? Por exemplo, o negócio do Silva, que eu faço tudo sozinho, eu que pago, inclusive. Pago com o quê? Com o meu dinheiro. Mas você teria ideia de procurar? Não, é um projeto financeiro, meu. Não, mas eu, por exemplo, respondo todos os e-mails que eu recebo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Se alguém fizer, não é o meu sonho de vida, não é o meu sonho profissional, da minha vida não é esse. Quando eu acertar na Mega Sena, né, que é algo que está muito próximo de ocorrer, né, eu não pegaria o dinheiro e abriria uma revista, eu abriria uma escola. É isso que eu faria, né, para dar os meus cursos, né, mas enfim, acho que as pessoas deveriam fazer mais, né? Eu não sei o que esses bancos fazem com tanto dinheiro. Deve ficar para eles, só pode ser isso, porque a gente só lê notícias de que a lucratividade, quer dizer, tirando parece os últimos, sei lá, eu não vejo muito bem, mas ninguém está reclamando, né? Essas mega fortunas aí, todas gostam muito do Brasil, pelo que eu tenho visto, né? Então o que eles fazem com tanto dinheiro, né? Eu sei lá, deveriam fazer mais coisas culturais mesmo. Tinha mais uma pergunta, que agora eu não me lembro quem foi o crítico. Eu li um tempo atrás uma crítica até muito elogiosa sobre o Céu dos Suicidas, mas que começava com uma frase que eu particularmente discordava totalmente, que era: você está sempre
passando ao lado do humor. Os suicidas precisavam do humor. E eu estou procurando, assim, não só nos seus livros, mas aqui os que você citou, que são os seus favoritos, que muitos coincidem com os meus, Beckett, Herta Miller, quer dizer, não existe humor ali. O que você achou desse? Você deve ter lido essa... Li. O que você achou disso? Achei... Eu acho aquilo, por exemplo, eu acho muito engraçado quando um autor, muito embora eu acho compreensivo também, eu acho humano mesmo, quando o autor, eu acho 100% humano, quando o autor fica furioso com o que escreveu do livro dele, vai lá e responde, reclama. Eu acho normal, acho que é humano, pode acontecer para determinadas personalidades, não vejo mal nenhum. Mas eu procuro me conter com relação a isso, né? Eu acho que é a leitura que o resenhista fez, não é? Lá dados os... provavelmente, sei lá o que ele achou de engraçado, como ele vê o tema é diferente de como eu vejo, né? Não me senti ofendido, mas eu discordo, né? Eu discordaria. Mas eu não acho que... Mas não é uma coisa que me tenha falado... Não é uma coisa que tenha me feito fazer, por exemplo, qualquer movimento de sequer pensar ou sonhar em responder, por exemplo, sabe? Até porque era uma resenha mega elogiosa. Então, mas eu acho que havia ali uma percepção de alguma coisa que... Porque, assim, se houver humor no que eu planejei, mas isso também precisa ficar uma coisa bem clara. Uma coisa é o meu projeto que eu explico. Outra coisa é o que eu fiz, o que eu faço. E uma outra coisa ainda é o que as pessoas leem do que eu faço. Então são muitas variantes, né? Mas no projeto, quando há um humor que é, sob o meu ponto de vista, planejado para a pessoa que está rindo cair do cavalo, ela mesma, né? Ela, como se fosse assim, ó, como se eu quisesse mostrar para ela do que você está rindo, né? Na minha opinião, o meu texto mais bem sucedido sobre isso é o que eu publiquei na edição inglesa da revista Granta, o do Evo Morales, né? Esse é o que eu acho, na minha opinião, que mais rendeu esse aspecto, né? Mas talvez o leitor tenha só achado engraçado e não quis ver como ele é, não quis enxergar ele mesmo no final do que ele estava rindo, né? Talvez tenha sido isso, né? Não sei, mas não me enxergo como aquilo, como um humorista. Talvez tenha alguma coisa como rematado, um humorista, nem lembro direito, não gostei não. Achei meio... estranho. Achei meio nada a ver, mas achei legítimo também, eu acho legítimo, acho muito compreensível que isso tenha saído essa questão. Como eu disse, das que eu li e que eu esteja me lembrando, não tem nenhuma crítica que eu possa reclamar. Talvez eu me lembre até o final, né? Aí eu reclamo. Ela queria fazer uma pergunta. Acho que ela pediu, né? Ô, Ricardo, boa noite. Ué? Tem pela ordem, tem a sequência. Tá. O que me chamou a atenção no Céu dos Suicidas foi a estrutura dos capítulos, né? Muito curtas. Isso foi, você fala a todo momento projeto, isso foi deliberado? 100% deliberado e com uma razão muito objetiva, que é o seguinte: para mim o tema, para mim a questão é muito pesada. Que era também o contrário desse negócio de humor. Era muito carregada, em alguns momentos muito forte. Para esse peso não se tornar contrário à própria narratividade, né, ao próprio andamento da narrativa, eu não podia estender demais emoções muito fortes, né, muito próximas. Além disso, me parece, pode ser que seja o menor besteira, mas do que eu estudei, pessoas no estado do psicológico em que está o narrador, elas de fato constituem essas variações, né, de comportamento, às vezes em intervalos curtos, né, porque o narrador ele não está com um problema psicológico crônico, ele não é um doente, ele não tem uma doença, o que ele está é sob surto,
não é? Que é como eu quis escrever. Sob surto, os surtos eles não são contínuos, então precisava, na minha opinião, funcionou quando eu coloquei os capítulos curtos. Quase todos são do mesmo tamanho, não é? Realmente são geometricamente parecidos também, porque eu tinha uma medida. Para mim não tem problema, a gente falou isso, que é escrito em folha de papel ao máximo, então quando o papel ao máximo tem a mesma quantidade de linhas, dá para saber direitinho o tamanho daquilo, não é? E os capítulos, alguns trechos foram escritos muitas vezes, alguns dos capítulos, na verdade, foram escritos várias vezes para que eu pudesse condensar aquilo que tivesse nessa quantidade de linhas, para não causar, de fato, para não causar uma confusão entre uma doença crônica e uma coisa aguda, que é o que ele está vivendo, né? É isso mesmo. A coisa que eu faço é ler o que eu escrevi no dia anterior. Eu posso ter ficado completamente assim, desgostoso, por assim dizer, com o que eu escrevi e já jogo fora. Se não tão mal, eu já reviso de novo esse texto impresso. Não é? Ou seja, já está, só nesse processo de redação, já se envolve em 3 revisões. Né? Depois disso, se tiver em uma semana, às vezes quando eu chego no final da semana, eu leio toda essa produção, às vezes aí eu já fica tudo meio talvez obnubilado pelo dia final. Eu reescrevo o início. Então, de fato, não há mesmo nenhum texto que não tenha sido reescrito. Por exemplo, nesse conto que eu escrevi para a revista Piauí, nova, eu tenho 5 rascunhos diferentes, né? Versões. Claro, entre a 4ª e a 5ª há transformações de alguns parágrafos, de algumas linhas e tal, mas o texto ele é realmente uma versão... E é isso que eu gosto, na verdade. É isso que me move a acordar todo dia mais cedo do que as pessoas normais e fazer aquilo. Então, eu gosto, como eu disse, além do processo de redação propriamente dito, eu gosto do processo de constituição. Né? Então, eu fiquei fazendo muito esse trabalho. Né? E a personagem, ela me parece um pouco reproduzir respondendo a sua segunda pergunta, eu tentei que essa personagem de fato reproduzisse um pouco esse estado de... Porque a personagem ali me parece muito deslocada, muito imprevisível, não é? Com um discurso muito pouco convincente, não é? Muito agressiva também, não é? Eu tentei mesmo construir nesses aspectos, baseados em informações psicanalíticas, né? Saíram alguns textos, porque o narrador ele é assinado com o mesmo nome do que assina a pessoa, que é dada como autor do livro, que também tem o mesmo nome que eu. Né? E as pessoas acharam, eu fico impressionado com isso, que como tem o meu nome, as pessoas acharam que sou eu, né? Que é a minha personalidade. Eu nunca vivi na vida nada perto do que esse narrador vê, mas é só pôr o nome. Que, enfim, eu nem tenho característica, por exemplo, de pessoa... Às vezes eu fico nervoso, mas é muito menos do que aquilo que está escrito, muito menos vezes do que aquilo que está escrito. Talvez seja muito mais louco do que aquilo, mas certamente de outra natureza, né? Mas a confusão, algumas confusões foram realmente feitas, não é? E, obviamente, eu vou aproveitar essa confusão. Para mim, claro, não para eles. Não para os confusos. Não, eu estava pensando, né, nos Santos Suicidas. Quando eu comecei a ler o livro e tudo mais, eu pensei no Colecionador do John Forrest, pensei no Machado de Assis, Memórias Póstumas, né? Brás Cubas fez toda essa viagem e, enfim, eu acho que também, lendo esse livro também do Mandarins, eu chego à conclusão que o que a Sandra falou é exatamente essa participação que o leitor tem que ter de perceber essa grande, né, na verdade, por exemplo, o mundo corporativo, essa falsidade ou a montagem que é feita de forma
aparentemente cômica, né? Chegando a ridicularizar esse mundo, né? Esse objetivo, mas usando palavras visuais, vamos dizer assim, a gente tem uma visualização, mas que não é isso. Então, eu acho que é um trabalho incrível. Lembra até a questão de cinema, né? De que não facilita o telespectador nem o leitor, mas de você vivenciar, de questionar essa situação. Sim, claro. Eu acho que sim, eu acho que o leitor tem mesmo que construir ele, a leitura dele. Não é, eu acho que realmente é o que é preciso. O meu trabalho não é ajudar o leitor a construir a leitura, mas nem atrapalhar também, é só dar liberdade. Como em todas as outras coisas, eu não posso, né? Eu acho que as pessoas vão, não só o que eu escrevo, o que qualquer pessoa escreve. Agora, as melhores leituras parecem aquelas que são as mais bem argumentadas, né? As que mais utilizam recursos diferentes, né? Leituras, enfim, diferentes. Mas é inevitável que o leitor pegue o texto e aproxime aquilo do mundo dele. E eu acho que ele deve mesmo fazer isso, se aproximar do mundo dele, não do meu. Só que, qual é o grande problema, a grande questão, que é algo que eu tenho aproveitado ultimamente e pretendo aproveitar mais? Há uma tradição de leitura no Brasil, isso é realmente uma tradição brasileira, porque eu estudei outras tradições e isso não ocorre nas leituras. Há uma tradição ainda de leitura da famosa, que a gente até estudou, né, no nosso curso, das pessoas ficarem lá olhando o livro e, em vez dela criar uma leitura, não sei porquê, né, preguiça, quer dizer, tem uma série de fatores, na verdade, que nós sabemos, né, vários dos fatores, mas que a pessoa, muitas vezes, ela procura encontrar a intenção do autor. Estão o tempo todo fazendo isso. Não, é um absurdo, né? Assim, você não vai encontrar a intenção do autor, porque a intenção do autor, não sei nem se a intenção do autor ela existe, não é? Não dá para você localizar, né? Mas as pessoas ainda leem assim, como ainda leem querendo ver o que aconteceu, que é mais louco ainda. Tanto é que eu pus o meu nome. E eu vou contar uma outra coisa que está publicada na internet, não tem problema nenhum, né? Eu fui num evento em Curitiba do jornal Rascunho. Estava lotado, tinha bastante gente, né? E foi bastante legal. O cara fez umas perguntas bem bacanas e depois abriu para o público. Tinha um senhor lá, tinha lido o livro. E aí ele falou assim, mas eu estou estranhando muito, porque eu confesso que eu tinha pensado em não vir. Aí eu fiquei olhando. Ele falou assim, eu tinha pensado em não vir porque eu achei que você fosse uma pessoa muito agressiva. Eu nunca agredi ninguém, eu já agredi muita gente, mas não em evento. E outra coisa, até falei, se eu for agredir alguém, eu vou agredir o Sarney, eu não vou agredir uma pessoa que eu nem conheço, que eu não sei se faz bem ou mal para o mundo, que eu perda de tempo até, e perda de energia da minha parte, né? E aí eu parei e me perguntei, por que você está dizendo isso? Mas você escreveu um romance autobiográfico. Eu escrevi um romance autobiográfico. Veja, hoje em dia, no atual estado das leituras de 2013, não existe autobiografia nem biografia. As pessoas não têm mais esse gênero, né? Mas ainda se faz isso mais largamente. Achar o que aconteceu, ou achar a opinião do autor na realidade, ou achar... Que é uma coisa que a literatura deixou de lado, como a gente viu, no início do século XX. A gente está no início do XXI, né? Assim, com questões que são totalmente diversas, né? Mas no Brasil isso aí é o tempo todo. E é um assunto do que eu tenho continuado a escrever. Se continuar tentando achar eu lá, vai achar meu nome, mas... por exemplo, quer dizer, as pessoas já estão especulando, eu já li isso porque agora tem negócio na internet, as pessoas falam qual é a força que eu tenho jogando xadrez. As pessoas só se perguntar para o meu professor, eu tenho um professor de xadrez, preciso perguntar para ele, para saber, porque não dá para, você não tem ali não tem uma referencialidade com o autor, não é? É uma pessoa que tem que inventar a leitura dela, que eu acho muito mais legal, né? Por exemplo, quando eu leio um texto, eu não fico querendo saber o que o autor fala. Eu vou dar um exemplo concreto que não há problema nenhum de falar.
Eu acho, como eu disse no começo, Marcelo Merizola, nos inícios, na parte inicial da obra dele, acho que ele escreveu coisas muito interessantes, né? Se você ouvir tudo que ele fala, você percebe provavelmente que ele nem sabe o que ele mesmo escreveu, ele não tem noção do próprio texto. Também não estou dizendo que seja o meu caso, mas acontece várias vezes, né? De vários autores, nem ele mesmo percebeu o que ele faz. Ou seja, isso me parece uma dica muito forte para que o leitor é que tem que ele não querer perceber o que o autor fez, mas ver o que ele faz dos textos. Né? Os textos que mais deram certo a partir da tradição do século XX são aqueles que mais ofereceram possibilidades dos autores fazerem isso, porque você pega o texto, às vezes aquilo não diz nada também, né, para você. Se aquilo não diz nada para você, não diz nada para o seu vizinho, não diz nada para o seu avô, não diz nada para ninguém, aquilo não diz nada mesmo, e vai ser descartado, né? Vai ser descartado, mas às vezes o texto diz alguma coisa só para o próprio autor mesmo, o que é uma possibilidade muito digna, não é muito possível, mas aí é psicanálise, né? Aí é tratamento psicológico, aí é uma coisa da própria pessoa, que eu acho que as pessoas devem fazer, sim. Eu acho muito, muito digno, muito razoável, mas é uma coisa que a pessoa escreve para achar ele mesmo, né?